Terceira parte do desafio da Wandinha, e a gente já fez a parte trevosa, já fez a parte fofa, e dessa vez eu vou fazer a parte do raio-x. E eu vou fazer o raio-x naquela temática que eu fiz do Sasuke. Então eu vou fazer a Wandinha, o esqueleto da Wandinha, literalmente raio-x. Porque eu fui ver comentários de vocês estavam falando que eu não estava fazendo raio-x e realmente eu estava fazendo só o contorno branco. Então não fazia muito sentido. Então bora fazer o raio-x, mas eu não quero perder a forma da Wandinha. Então eu começo vindo, fazendo toda a forma dela como uma grande sombra preta, para não se perder também, né, gente? No caso, o formato dela. Vou fazer na parte aqui da trança. E aí eu vou fazendo o formato certinho da trança, porque como só vai ficar a sombra, é muito importante enfatizar os detalhes que deixa a característica, né, do personagem. Pra gente saber, claro que todo mundo vai saber que é Wandinha, né, porque a gente sabe que eu tô fazendo várias versões da Wandinha, mas eu acho que para uma primeira olhada, assim, né, uma pessoa talvez que não saiba, acho que fica interessante ter a forma da Wandinha. Então eu vou fazendo a parte da trança, eu acho que essa parte aqui foi a parte que eu mais tomei cuidado. E aí eu vou fazendo toda essa parte do contorno, depois que o contorno tá feito, eu deixo o pincel maior e aí eu vou pintando e aí não tem problema, né? Eu vou fazer preencher toda essa parte aqui de dentro, como vocês estão vendo. Vou fazer também a parte da cabeça, para ficar bem certinho e aí ter a base. Essa parte de sombra, eu até pensei que nos próximos desafios eu posso fazer uma parte só de sombra, né? Tipo sombra, sei lá, tipo realismo, ou então tipo trevosa, fofa, sombra e falha. Eu achei que seria interessante mais um modo desse tipo, sabe? Aí eu vou fazer toda essa parte aqui de pintura que vocês estão vendo. E aí depois que eu faço contorno não tem segredo, venho com o pincel maior e só vou contornando. A única coisa que eu tomo cuidado aqui é realmente para não ultrapassar o outro lado, né? Porque aí o outro lado já é outra coisa. Mas o pincel não precisava ficar tão pequeno como ele estava, então eu deixei ele grande e fui simplesmente fazendo essa parte de detalhes. Vou pintando e agora a gente já tem toda a base, aí fica mais fácil para fazer a parte do esqueleto. Aí, pessoal, depois que eu fiz, eu fiquei um tempão olhando essa parte aqui, porque é uma sombra, ficou muito legal. Aí poderia ser só a parte da sombra dela, mas eu não vou deixar só na parte da sombra, não. Então, uma vez que já está estabilizado a parte da sombra, agora eu vou começar com a parte do esqueleto. Eu começo criando uma nova camada, vinculo, e agora eu vou vir fazer a parte do maxilar dela. Então, segue aqui a mesmo detalhe do rosto, um pouquinho mais para dentro. E aí eu deixo ali a maxilar mais ou menos na parte onde ficaria o dente. Vocês vão ver que no começo eu deixei muito baixo. E aí o dente da Wandinha aqui embaixo não ia dar, sabe? Tipo, é um pouquinho mais para cima, porque a boca dela tá mais para cima, né? Como que o dente fica muito para baixo. Aí eu simplesmente fui colocando esses detalhes. Aqui era onde seria o dente dela. Eu ainda achei que estava pouco. Eu achei que estava muito baixo. Então, né, não tinha como o dente dela começar por aqui. Então, eu realmente comecei a fazer outros detalhes. Eu comecei a fazer esse dente e tentar puxar. Aí, eu fui fazendo a raiz do dente assim e puxando. Mas, mesmo assim, o dente dela estava muito para baixo. Não tinha como, não tinha cabimento. Aí, eu comecei a fazer detalhes assim. Falei, não, não é assim. O maxilar dela que tá muito para baixo, aí eu vou preencher toda essa parte aqui. E aí sim, no dente da Wandinha vai ser só aquela parte ali de cima, que aí agora faz sentido, né, gente? Então, uma vez que eu fiz essa parte, fez sentido, aí eu começo a fazer a parte dos detalhes do dente. Comecei a fazer um dente grudado no osso, mas achei que não ia ficar legal, então eu fiz dessa forma assim, um pouquinho mais separado, mais para a gente conseguir ver a diferença do que é o dente e o que é o maxilar, que senão ia virar um só e não ia ficar legal. Então, fui fazendo esses quadradinhos e fui seguindo a ordem do maxilar, que vai subindo, né? Aqui eu vou fazendo mais esse detalhe. Eu até pensei em começar com o dente na parte de cima, mas o dente dela ficaria muito mais acima, então não faz sentido também. Então, aqui, ó, eu ia fazer o dente dela para baixo, mas, gente, não tem como. Já tava torto da boca. Então, eu, no caso, espichei mais um pouco mais o dente dela, porque tava alguma coisa me incomodando. Então, eu tirava zoom, ficava olhando, falava, gente, mas o que é que tá me incomodando? Depois, eu comecei a parte do pescoço dela.
Depois do dente eu acho que eu venho depois e conserto isso. Então começa a parte do pescoço e no pescoço tem a parte aqui, ó, da coluna, né, vertebral. Então, eu não sei se é bem assim que fala, mas é basicamente, né, que vai da coluna, do topo da cabeça ali do pescoço até lá embaixo. Então, eu fui fazendo essas ondulações que tem do pescoço. Quando eu tinha alguma dúvida, eu pesquisava no Google o esqueleto e dava uma olhada como referência, sabe? Então, eu fui pintando esse detalhe. Depois eu venho com mais uma parte do osso. Aqui, mais um osso um pouquinho mais pichado para fora. E aí eu volto e faço todo esse acabamento. E pinto essa parte aqui desse acabamento. Depois que eu faço esse detalhe, eu tiro o zoom para ver como tá ficando. Nessa parte eu comecei a ficar um pouco mais animada, que aí tá ficando melhor. Depois eu venho com essa parte aqui do osso, pinto, deixo o pincel maior e vou pintar. Aí tem aqui na foto de referência que eu peguei de esqueleto, tinha um detalhe, tipo um osso que emendava e subia, sabe? Aí foi exatamente isso que eu fiz e tinha um detalhe assim, ó, tipo nesse formato de cima. Fiz essa parte, vem a parte da costela, e aí eu sei que pegaria um pouco mais a costela, então eu vim e deixei duas costelas assim, ó, a mostra, a terceira ia ficar muito invasiva, não ia ficar legal, então eu deixei desse jeito. Tinha um osso que vinha desse centro até a parte aqui, onde começaria o braço dela. Então foi isso que eu fiz, peguei aqui esse osso, tá vendo? E deixei. Outra coisa que eu não vou tirar, gente, é a Wandinha, tipo, tá vendo o rascunho da Wandinha? Eu não vou tirar pra gente ter uma noção de onde pega a Wandinha, onde tá o cabelo, porque senão ia ficar muita sombra. E esse aqui já é o osso pegando, começando a parte do braço dela. Então pega assim, ele tem essa ondulação e desce. E aí eu vou pintando. E, gente, olha que legal que ficou. Ah, ficou muito bom, gente. Esse negócio do esqueleto. Ah, o raio-x. Agora sim eu tô pegando o jeito do que é raio-x. Fala ou não fala que é? Aí o que que eu fiz, né? Nesse detalhe eu vi que o osso também tinha um detalhe assim, ó, pra fora. Aí eu fui arrumando esses detalhes, né, da junção do osso. Aqui eu vi que tinha um pouquinho mais de osso pra dentro, mas eu gostei tanto de como ficou que eu não quis colocar mais osso pra não ficar perdida, sabe? Então aqui tá muito bom. Depois disso eu venho com a borracha, no caso, né, com um pincel branco e vou fazendo um puxadinho assim, ó, a mais que tinha do osso. E aí eu queria mostrar que, no caso, não é tudo emendado. Então, o maxilar não é tudo emendado. Então, eu fui fazendo algumas correções. Tipo, o dente dela eu deixei um pouco mais comprido. Que eu acho que tinha mais a ver deixar o osso, o dente, né? Que o dente é um osso, então eu achei que deixaria ele um pouco mais comprido, faria um pouco mais de sentido. Outra coisa também que eu fiz foi vir com a borracha e separar aqui, porque o crânio não fica grudado, né? Então, eu gostei de fazer isso aqui, ó, uma divisão para saber que o crânio, o pescoço é o pescoço. E esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva para não perder os próximos e mais novidades que eu vou trazer aqui para o canal. E até o próximo vídeo.